Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês mais uma vez para as nossas aulas de questões comentadas para o concurso do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente já tem aí, uma sequência de aulas que a gente fez comentando algumas questões que a gente acredita que vão cair então aí no seu edital, tá? Em especial aqui comigo, os dias que a gente se encontrar nesses eventos, nós vamos trabalhar as questões, as temáticas que estavam no último edital previstas para a área de biodiversidade, tá? Então, a gente já fez aí 10 aulas, essa é a nossa 11ª aula, e a ideia é essa então, a gente fazer questões e comentar essas questões de acordo com aquilo que a Sebrasp, que vai ser a banca aí do seu concurso, costuma cobrar, tá? A forma como ela costuma abordar essas temáticas, beleza? Então, é importante que você esteja inscrito no canal do Soma, que aí sempre você vai receber os avisos, dos eventos que vão acontecendo durante a semana. Se puder também, curte aí, esses vídeos para a gente continuar fazendo, impulsionar aí esses eventos, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, o nosso tema de hoje vai ser o tema biodiversidade conhecida e desconhecida no Brasil. E aí aqui, gente, como eu já comentei em outras aulas com vocês, esse é um tema que é um tema meio transversal, tá? Ele acaba acontecendo aí em vários outros temas que estão elencados lá no edital para biodiversidade. Então, vocês vão ver que algumas questões, inclusive, são repetidas, que falam de biodiversidade, que a gente já abordou essa temática, e algumas outras coisas eu trouxe novas, tá? O que é importante aqui é você entender como que a Sebrasp cobraria uma coisa desse tipo aqui, tá? Um tema desse tipo aqui. Então, vamos lá. A primeira questão aí, sempre tô tentando trazer para vocês o que foi cobrado no último concurso de 2011, como foi cobrado, Então, ele fala, em referência ao texto acima, que no nosso caso é o texto aqui ao lado, julgue os próximos itens sobre áreas úmidas. São objetivos específicos da Política Nacional de Biodiversidade e Conservação da Biodiversidade. Estabelecer iniciativa nacional para a conservação e a recuperação da biodiversidade de águas interiores, da zona costeira e da zona marinha e incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação marinha com diversos graus de restrição e de exploração. Aí eu quero que você me fala aí no chat agora se isso é verdadeiro ou é falso. Você viu que eu nem li aqui a questão, Nem li aqui o texto, porque na verdade esse texto ele fala aqui, sobre áreas úmidas e tal, mas não vai fazer diferença para você julgar essa questão, tá? Então eu quero que você me explique se isso aqui, tudo que ele falou, estabelecer uma iniciativa nacional para conservação e recuperação de biodiversidade de águas interiores, da zona costeira e da zona marinha, incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação marinha em diversos graus de restrição e de exploração é um objetivo específico da Política Nacional de Biodiversidade e Conservação da Biodiversidade. O que você me fala aí? Responde aí, se é ou se não é. Gente, essa questão tá certa, tá? Isso aqui é uma coisa que a Sebrasp gosta muito de cobrar. Eu já falei para vocês, E às vezes ela traz aqui confusões entre o que é objetivos, entre o que vai ser princípios, tá? Quando a gente tá falando princípios, quando a gente tá falando lá de leis. Então, é importante que para essas políticas, para essas leis que são as principais, você tenha sempre em mente um quadrinho ali que consiga te mostrar o que é princípio, o que é objetivo, Palavras-chave aí para você acompanhar esses objetivos. É assim que eu sempre tenho te aconselhado aí a estudar essas coisas, porque Sebrasp é isso, ela vai te cobrar ali. Então, esse tipo de coisa mesmo, essas nuancezinhas aí, tá? Então, esse objetivo aqui que ele tá falando, ele faz parte do componente 2
da Política Nacional de Biodiversidade e Conservação da Biodiversidade. E ele faz parte da diretriz 1, é da primeira diretriz lá, então, desse componente, tá? Essa primeira... gente. Essa primeira diretriz, então, é a que vai falar pra gente sobre a conservação dos ecossistemas, tá? Então, essa diretriz 2 aí, né? Esse componente 2 fala de conservação de uma forma geral, né? Uma conservação da biodiversidade de uma forma geral. E a primeira diretriz, né, desse componente específico, ele vai falar então da conservação dos ecossistemas, tá? Dos ecossistemas. Aí, quando você pega a política lá e vai ler cada um desses componentes e os objetivos que eles vão elencando, nessa primeira diretriz, aqui eu não coloquei, né? A primeira diretriz, tá? Nessa primeira diretriz de conservação dos ecossistemas, tem lá esse objetivo de estabelecer uma iniciativa nacional para conservação e recuperação da biodiversidade, aonde, né? Então, aqui ele está especificando o ecossistema, águas interiores, zona costeiras, zona marinha, e incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação marinha com diversos graus de restrição e exploração. Isso é um dos objetivos que foi elencado lá, tá bom? Então, é interessante que vocês tenham em mente aí quais são os componentes, né? Vamos dar uma revisada aqui, ó. Quais são os componentes da Política Nacional de Biodiversidade? Então, a gente tem 7 componentes, sendo o primeiro componente aqui um componente que fala do conhecimento. Então, tudo que envolve inventário, tudo que envolve levantamento, tudo que envolve pesquisa vai estar aqui dentro desse componente. O componente 2 é o componente de conservação da biodiversidade, falando dessa conservação in situ e ex situ, né? Então, todas as ações de conservação, incluindo essa que a gente falou ali na questão anterior, entra aqui. O componente 3 fala da utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. Então, formas de uso sustentável, né? Como utilizar a biodiversidade de forma sustentável, como que a gente faz essa valoração econômica, né? Do componente da biodiversidade, sem, então, prejudicar a parte social, a parte cultural e o meio ambiente. Então, mantendo essa sustentabilidade. O componente 4 fala do monitoramento, da avaliação, da prevenção e da mitigação de impactos sobre a biodiversidade. Então, tudo que envolve impactos, né? Mudanças climáticas, outros fatores que vão impactar a biodiversidade entram aqui como objetivo, então, do componente 4. O componente 5 fala do acesso ao recurso genético e ao conhecimento tradicional associado especificamente e como que se reparte os benefícios disso. O componente 6 é um componente que fala de educação, sensibilização, informação, então é como jogar nessas informações para fora. E o componente 7 fala do fortalecimento jurídico e institucional dessa gestão da biodiversidade, tá? Então, voltem lá na aula e dêem uma olhada aí o que cada um desses componentes tem de específico, tá bom? E, de forma geral, eu te aconselharia a pegar o decreto e olhar com carinho os objetivos dessas duas áreas aqui, tá? Desses dois componentes aqui, porque são aí os que têm mais chance de cair na sua prova, beleza? Vamos para a próxima questão. O Brasil é o país com maior quantidade de espécies terrestres, de espécies de animais vertebrados terrestres, ainda desconhecidas pela ciência. 35.000 espécies de vertebrados terrestres já foram descritas, mas estimativas apontam que devam existir cerca de 50.000. Porém, o financiamento para pesquisas científicas no Brasil tem sido um entrave para a conservação da biodiversidade.
o que obriga os pesquisadores a produzir dados completos a partir de estudos com espécies conhecidas. Considerando esse texto, ele quer que você julgue o item aí, tá? A gente já fez questões que traziam justamente esse texto aqui, tá? A gente só não fez essa questão. A questão fala o seguinte: o Programa Ecológico de Longa Duração promoveu a criação de um repositório de dados para que fossem feitas comparações entre sítios de pesquisa, de forma a facilitar a avaliação do estado da biodiversidade requeridas em vários tratados internacionais. E aí, o que você me fala? É verdade, né? Essa afirmativa tá certa, tá errada? O que você colocaria aí na questão, certo ou errado? Falando do Programa Ecológico de Longa Duração, né? Ele teve essa função aí de fazer um repositório de dados, de dar esse suporte aí para as informações relacionadas à biodiversidade? É exatamente isso, né, gente? Então tá certa a questão aqui. A gente vai colocar como certa. E aí eu quero te contar um pouquinho sobre esse programa de pesquisas ecológicas de longa duração. Então, esse programa tem um objetivo principal, é uma parceria, né? Um programa brasileiro, uma parceria com o CNPq. Então, ele tem o objetivo de gerar conhecimento qualificado sobre os ecossistemas e sua biodiversidade e estimular a transferência de conhecimento para a sociedade civil. Então, o grande objetivo desse programa aqui era, então, a gente ter em um mesmo lugar essas fontes de conhecimento qualificado. Qualificado por quê? Porque aqui entra a pesquisa, entra a ciência, né? São as pessoas que estão estudando e que têm um amplo conhecimento sobre a biodiversidade, sobre os ecossistemas. E estimular essa transferência de conhecimento, quer dizer, para que isso não ficasse só na academia, só no meio acadêmico, para ir para a sociedade civil também. Então, o que eu sei hoje sobre biodiversidade no Brasil, como isso pode ajudar a sociedade civil, tá? A ideia desse programa de pesquisas ecológicas de longa duração é isso. E o que é uma pesquisa de longa duração? São pesquisas que compreendem longas séries temporais, né, séries históricas aí de dados sobre os ecossistemas e sobre a biodiversidade. Então, a grande questão aqui desse programa é justamente estimular as pesquisas ao longo do tempo, para a gente ter este banco de dados. Então, eu tenho aqui o T0, onde a gente começou a fazer pesquisa, e eu tenho aqui uma sequência, então, de coleta de dados com uma análise que eu consigo fazer uma análise temporal. Olha, o que está acontecendo? Está melhorando? Não, está diminuindo o número de uma determinada população, né? A gente teve aqui algum evento que trouxe uma mudança extrema, então é conseguir acompanhar por mais tempo essa biodiversidade, tá? Os estudos tinham que ter o foco em quê? Obviamente nos ecossistemas brasileiros, a biodiversidade que a gente tem nesses ecossistemas, os processos naturais desses ecossistemas, os efeitos dos impactos antrópicos e das mudanças ambientais sobre o funcionamento dos ecossistemas. Então, é o que a gente tem e como que isso tem se alterado, que aí a gente usa essa série histórica aqui ao longo do tempo. E esse é um programa que faz parte da rede internacional de pesquisa ecológica de longa duração, tá? Então, existe essa rede internacional que tem essa sigla aqui que vocês estão vendo, que é o WILTER, e o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração do Brasil faz parte dessa rede, tá? Então, além de fornecer esse banco de dados, né, de trazer esse banco de dados para o Brasil, isso também, né, é compartilhado com o mundo todo. Então, a gente tem condições aí de ter esses dados compartilhados. Qual que é a ideia de fazer parte dessa rede? Facilitar essa cooperação internacional entre os pesquisadores que estão envolvidos nas pesquisas ecológicas de longo prazo, tá? Então, a questão falava desse programa de pesquisas ecológicas de longa duração
E aqui tá um resumão para vocês do que é esse programa, tá? E como que ele funciona. Outra questão aqui pra gente, aí é o mesmo enunciado, ó, falando lá que tem muitos animais, mas que a gente não tem dinheiro suficiente para pesquisar essa biodiversidade, e acaba que fica toda a pesquisa concentrada em uma mesma espécie, né? Espécies que já são conhecidas. Aí ele vem com a afirmação que é o seguinte: quanto maior o número de espécies catalogadas, maiores serão as chances de entender sua importância ao equilíbrio do meio ambiente e à prevenção de riscos à saúde humana. O que você acha dessa questão? É verdadeira? Falsa? Diz aí para mim. Essa questão tá certa, né, gente? Então, o que acontece? Se a gente restringir a nossa lista de espécies, o que a gente conhece de espécies aqui, não aumentar, eu corro o risco de ter ocorrências de espécies que estão ali no ecossistema interagindo com outras espécies, né? E aí eu não entendo essa interação e a gente corre o risco então de ter vários problemas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe uma camada que se chama permafrost, que é uma camada de solo que fica permanentemente congelada, tá? Já tem anos, então milhares e milhares de anos, que essa camada de solo nas áreas polares fica congelada, tá? Então, quando congelou, a gente tem aqui então a superfície, aqui a gente costuma ter uma camadona de neve, tá? De neve, e aqui para baixo a gente tem esse solo, que é um solo congelado, tá bom? Só que eu vou ter só o solo? Não, eu vou ter micro-organismos, eu vou ter esporos, eu vou ter várias coisas que ficaram congeladas aqui também no solo, tá? Nutrientes, enfim, né, junto com a água. E o que está acontecendo? A gente tem uma redução dessa camada de neve. Então, com o aquecimento global, essa neve aqui tem derretido. Então, a gente tem a redução dessa camada de neve e a gente tem o descongelamento de toda essa área aqui do solo. Se essa área ali do solo está descongelando, a gente vai jogar para o ambiente esses micro-organismos, esses esporos, que estão presos aqui há milhares de anos, tá? Milhares de anos. Se esses organismos vão ali para o ambiente, a gente não sabe, por exemplo, se é uma bactéria, se a gente tem proteção contra essa bactéria, se é um vírus, se a gente tem proteção contra esse vírus, se é uma espécie lá vegetal, não sei, né? Um esporo de uma espécie vegetal pode se tornar então uma espécie daninha. A gente não sabe nada disso, tá? Isso daqui é uma caixa de Pandora. Então, não conhecer, não ter essas espécies catalogadas é um problema pra gente. Por que é um problema pra gente? Eu não conheço, eu não sei como que elas se caracterizam, como que elas interagem com o ambiente, e aí a gente não consegue, então, né, entender se isso vai trazer desequilíbrio, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, tá? Então, é importante sim a gente ter o maior número de espécies catalogadas para ajudar nessa gestão aí, tá? De novo, aqui, ó, mesmo enunciado, falando de número de espécies de vertebrados, e aqui fala assim, ó, a biodiversidade consiste apenas em unidades estáticas chamadas espécies. A gente já fez essa questão aqui, não foi só uma vez, a gente fez mais de uma vez. Então, ele fala que biodiversidade é uma unidade estática chamada espécie, que exclui o conceito de estocagem de carbono e de micro-organismos. E aí? Sabendo que a gente já fez, o que você responde aí? Tá certo? Tá errado? Biodiversidade é isso mesmo? Quando eu falo assim, ó, biodiversidade.
a gente está falando de quê? A gente está falando de espécie, né? E é só ou tem mais aqui? Tem mais, né? Então a questão tá errada. Então a gente fala da variabilidade de espécies, né? Que a gente chama de organismos vivos. E aqui são todos, tá? Todos os organismos vivos. Isso aqui é importante a gente lembrar. Não importa o hábito, não importa nada. É organismo vivo? Entra aqui como componente da biodiversidade, tá? Não importa também o ambiente, então de todos os ambientes. Se é aquático, se é terrestre, não importa, tá? Agora a gente considera também uma diversidade dentro das espécies. O que é essa diversidade dentro das espécies? A gente chama isso de uma diversidade genética. Quer dizer, além de eu considerar esse componente espécie, eu considero um componente também que é um componente genético. E é só isso, professora? Não, eu considero também um outro componente que a gente chama de ecossistema. Porque é o ecossistema que vai me falar quais espécies que sobrevivem ali, que vai me dizer qual é o tipo de genética que a gente precisa desenvolver. Então, a biodiversidade é um conjunto complexo entre, né, a diversidade de organismos vivos que vivem em diferentes ecossistemas, que tem, então, uma diversidade genética e que interagem com esse ecossistema, tá bom? Então, não é só uma unidade estática que fala sobre espécie. Vamos para mais uma. A Amazônia compreende um dos maiores e mais diversificados biomas do planeta, contendo uma rica biodiversidade de fauna e flora com alto grau de endemismo. Em uma área de quase 4.000 km², ela integra 8 estados brasileiros e 125 unidades de conservação federal. Acerca dos contextos natural, histórico, econômico, político e socioambiental da Amazônia, julgue os itens a seguir. A biodiversidade na Amazônia é a maior do mundo, considerando que a ciência já catalogou quase a totalidade das espécies vegetais e das formas de vida animal do planeta. O que você me fala dessa questão? Ela é verdadeira? Ela é falsa? Você não saberia responder? Fala pra gente aí. Gente, essa questão, ela tá errada, tá? Primeiro, né, eu acho que é o que é mais alarmante aqui, ó. A ciência já catalogou quase a totalidade. A gente acabou de fazer uma questão que falou que isso aqui não é verdade, né? A gente tem hoje como espécies catalogadas, tá? No mundo todo. Isso aqui eu tô falando no mundo todo. Espécies catalogadas. A gente tem aí cerca de 1,2 milhões, tá? Milhões. Qual que é a estimativa? Estimada. Qual que é a estimativa de quantidade de espécies que a gente tenha no mundo todo? 8,7 milhões. Quer dizer, a gente tem uma parcela muito pequena de espécies catalogadas. Então, só essa parte aqui já deixaria essa questão errada. Mas tem um outro erro, tá? A maior biodiversidade do mundo não está na Amazônia, ela está na Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica é então o local com maior biodiversidade do mundo, beleza? Então, duas coisas bem erradas aí nessa questão
pra gente. Vamos lá, mais uma então. A Política Nacional de Biodiversidade, que tem aqui então esse decreto 4.339 de 2002, representa um marco referencial para a gestão da biodiversidade no Brasil. A esse respeito, julgue os itens. Um dos objetivos específicos pertencentes à diretriz 4, conservação ex situ de espécies, do componente 2, conservação da biodiversidade, corresponde a desenvolver, promover e apoiar estudos e estabelecer metodologias para a preservação e manutenção dos bancos de materiais genéticos de espécies nativas. E aí, essa questão tá certa, tá errada? Essa questão até gerou dúvida aí em outra aula. O que você responderia para mim? Gente, a questão tá certa. O que gerou dúvida aqui? Quando a gente fala de Política Nacional de Biodiversidade, o componente 1, ele é um componente que fala de conhecimento. Opa, ficou errado. Deixa eu apagar aqui. Ele é um componente que vai falar de conhecimento. Conhecimento, tá? E esse aqui, o componente 2, é um componente que fala de conservação. Lembra que eu te falei para você dar uma olhada nesses dois componentes? Pegar o decreto, inclusive, dar uma lida neles? Bom, então tá. Aqui eu vou ter tudo, né? Inventário. Entra aqui. Estudos. Entra aqui. Pesquisa. Entra aqui, tá? Conhecimento. E aqui é o que? Conservação. Em diferentes níveis. Preservação. Aqui. Criação de UC. Entra aqui, tá? Bom, então o que ele falou aqui, né? Diretriz 4. Primeira coisa que você tinha que saber era se a diretriz 4 fala de conservação ex situ de espécie. E isso aqui tá certo, tá? Então, a diretriz 4 do componente 2 fala de conservação ex situ, beleza? Tá, então isso aí tava certo. E aí, o que essa diretriz fala como um dos objetivos? Desenvolver, promover e apoiar estudos. Isso aqui que gerou dúvida, ó. Uai, professora, mas se é estudo, não tinha que estar no componente 1? Não, porque na verdade isso é um dos objetivos, tá? Isso aqui é só um dos objetivos específicos dessa diretriz. E ele não é qualquer estudo, é apoiar estudo e estabelecer metodologias para quê? Preservação e manutenção de banco de material genético, tá? Se eu vou fazer preservação e manutenção de banco de material genético, eu tô falando do componente 2. Por isso que eu tô te falando, vai lá no decreto, pega esses dois componentes aqui, o componente 1 e o componente 2, e leia, tá? De cabo a rabo, tá? Por quê? Porque esses aqui tem muitas chances de cair, beleza? Eu sei que são 7 componentes, mas esses dois aqui, pelo menos, você precisa dar uma lida lá para não gerar essa confusão na sua cabeça na hora da prova, né? Quer dizer, isso aqui é exatamente um dos objetivos desse componente. Se você se apegar só na palavra estudo e associar isso com conhecimento, aí você ia colocar essa questão como errada, pensando, não, conhecimento é coisa lá do componente 1. Então, já era. E não é exatamente isso. Leia tudo, entenda tudo. É estudo e estabelecer metodologia para quê? Para preservação e manutenção de bancos de material genético. Então, só pode ser, tá? Outra coisa para você prestar atenção é manutenção, preservação e manutenção de banco de material genético, tá? Banco de material genético é o quê? Conservação ex situ.
beleza? Então, vá fazendo essas associações aí, que por mais que você não decore todos os objetivos, você vai saber se são correspondentes, tá? Professora, mas tem chance da banca fazer esse tipo de troca, colocar tudo certo aqui em cima e vir aqui embaixo, colocar um objetivo por exemplo, da diretriz 3, que é conservação in situ? Tem essa chance sim, tá? Mas, em regra, você vai conseguir entender. Então, se ele estivesse falando aqui, ó, preservação e manutenção da espécie no seu ambiente natural, isso não é ex situ, isso é in situ, tá? Mas prestem atenção nisso daí. De novo, falando da Política Nacional de Biodiversidade, que está estabelecida no Decreto 4.339 de 2002, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, instituída no Decreto 2.519, vamos julgar o item. Em sentido econômico, os recursos genéticos da natureza são considerados patrimônios da humanidade, não pertencentes ao Estado soberanos. O que você me fala disso daí, dessa questão? Tá certa, tá errada? O que você responderia aí nessa questão? Questão errada, né, gente? O que a gente precisa lembrar aqui? Quando a gente fala de recurso genético, e aí isso tá tanto na Política Nacional de Biodiversidade quanto na Convenção de Diversidade Biológica, tá? Por quê? Até porque a nossa Política Nacional de Biodiversidade teve muito ali o espelho da Convenção. Então, ela é espelhada na Convenção. Quando a gente fala de recurso genético, pensando, então, no sentido econômico, que é o que a questão tá trazendo, tá? O que essas duas leis aí falam? Elas falam que isso daqui pertence aos estados soberanos, tá? É o oposto do que tá falando ali. Então, os estados, eles têm essa autonomia, eles têm essa soberania e o recurso genético pertence a eles. Quer dizer, não vai pertencer a quem descubra ou desenvolva algum tipo de estudo, tá? Por exemplo, tá? E outra coisa que tá errado aqui. Então, primeiro, o recurso genético pertence aos estados soberanos, ou seja, não interessa se o Brasil, por exemplo, o Brasil foi lá para o Panamá. E aí lá um pesquisador brasileiro descobriu uma bactéria, um recurso, sei lá, um metabólito, tá? Ele descobriu alguma coisa. Essa alguma coisa, esse recurso genético que ele descobriu, pertence ao Brasil? Não. Pertence ao Panamá. Ah, mas foi o brasileiro que descobriu, não interessa, tá? O recurso genético, em sentido econômico, pertence ao estado que é soberano, tá? Outra coisa que tá errado aqui, né? Ele falou que os recursos genéticos da natureza são considerados patrimônio da humanidade. Na verdade, eles não são considerados patrimônio da humanidade, beleza? Então, logo, como não é patrimônio da humanidade, ele tem que pertencer a algum estado. E aí pertence ao estado soberano, ou seja, pertence ao estado onde esse recurso está, tá bom? Muito atento a isso aí. Ainda falando da Política Nacional de Biodiversidade da Convenção de Diversidade Biológica. O desenvolvimento, a promoção
e a manutenção dos bancos de germoplasma correspondem a objetivos específicos da diretriz do Plano Nacional de Biodiversidade voltada à conservação in situ de espécies biológicas, sendo uma alternativa para diminuir a perda contínua de recursos genéticos em razão da pressão de seleção natural ou artificial. E aí, o que você responderia nessa questão? É verdade, não é? Então, ó, presta atenção nas palavras, ó. Ele quer saber se isso é objetivo. Ele tá falando de uma diretriz específica. E aqui ele nem deu número, nome, tá vendo? Ele não falou de componente, ele não falou de diretriz, ele não deu número das coisas. Ele só falou que se eu estou falando em desenvolver, promover e manter bancos de germoplasma, eu estou falando de conservação in situ, beleza? Essas duas coisas correspondem, né? Banco de germoplasma é uma alternativa para diminuir perda contínua de recurso genético? Com certeza, gente. Então, pronto. A questão aí tá certinha, tá? Então, tá, ele não deu, mas isso aqui faz parte do componente 2 da Política Nacional de Biodiversidade. Esse componente 2 fala sobre o quê? Conservação em diferentes níveis, tá? E aí a gente tem ali, então, como um dos objetivos, lá na lei, ele vai estar aqui, ó, 11.4.5, que vai falar isso, promover a conservação in situ, visando a obtenção de matrizes animais e vegetais, inclusive micro-organismos de espécies ameaçadas ou com potencial de uso econômico, para a formação de coleções vivas representativas. Então, é exatamente isso que ele está falando, tá? Pega o decreto e vai ler isso daqui, tá bom? Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? Para vocês relembrarem aí, então. Tenham em mente o que é um princípio da Política Nacional de Biodiversidade, o que é diretriz, tá? Então, coloquei aqui no quadro azul tudo que é princípio, é o valor intrínseco da diversidade biológica, o direito soberano das nações de explorar esses recursos, a responsabilidade de conservação e fiscalização dessas nações, o aporte financeiro e técnico de países desenvolvidos, manejo de recursos de forma integrada, manutenção da biodiversidade por meio da reprodução. Risco sério e irreversível é um fator que precisa ser tomadas medidas a partir do poder público, internalização dos custos ambientais, estudo de impacto ambiental, alteração de ecossistemas pelo homem, manutenção da diversidade cultural nacional, acesso ao conhecimento tradicional por meio de consentimento, valor de uso da biodiversidade, desenvolvimento econômico e social e erradicação da pobreza, sustentabilidade e limite de funcionamento dos ecossistemas, manejo desses ecossistemas, pesquisa, conservação in situ e agregação de valor e a gestão da biodiversidade. Esses são princípios da Política Nacional da Biodiversidade. O que é princípio? É aquilo que eu tomo como base, tá? Fora disso daqui, eu não vou agir, tá? Fora desses princípios, eu não vou agir. Então, esses são os princípios. O que é diretriz? Diretriz é como. Como a gente vai fazer isso? Cooperação com outras nações, criando planos, programas e políticas, fazendo investimentos substanciais, prevenindo e combatendo as causas de redução da perda de biodiversidade, tendo então sustentabilidade na utilização dos componentes, fazendo uma gestão de ecossistemas, tendo condições para acesso a esses recursos genéticos de forma justa e equitativa,
Então, essas são as diretrizes, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. A Sebrasp gosta de confundir uma coisa com a outra. Então, vai colocar lá, é um princípio da Política Nacional da Biodiversidade, a cooperação entre as nações. Não, cooperação é diretriz. Então, como que você vai fazer com a biodiversidade no Brasil? Como que você vai fazer? Tá, eu vou cooperar com outras nações. Beleza, ok. Isso é diretriz, é o como. A partir de qual princípio? Todos esses que estão falando aqui. Como que eu vou cooperar? Sabendo que essa biodiversidade tem um valor intrínseco, tendo ali esse direito soberano do Brasil de usar o seu próprio recurso, tendo essa responsabilidade de conservar e fiscalizar, enfim, isso daqui tudo, tá? Então, tenham essa diferença aqui em mente, porque isso a Sebrasp ama cobrar. Outra coisa, tô te falando de novo, pega esses componentes, esses resuminhos e entenda qual componente é cada um desses. Dê uma atenção maior, pega lá o decreto e dê uma atenção maior para o componente 1 e para o componente 2, lendo todas as diretrizes e todos os objetivos gerais e específicos dessas duas diretrizes aí, desses dois componentes aí pelo menos, tá? Eu acho que isso é certeza de cair na sua prova. E aí a gente encerra esse tema por aqui. É um tema um pouquinho repetitivo, como eu disse para vocês, a gente já fez algumas dessas questões, mas eu tentei trazer o que eu acho que você precisa ficar atento, tá? Que eu acho que a Sebrasp pode cobrar aí de vocês, beleza? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.